Gostaria de saudar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Deus possa abençoar a tua vida muitíssimo, em nome de Jesus. Gostaria de agradecer aos que já estão inscritos nesse canal, amém? Tem uma mensagem de Deus hoje para a tua vida. Vê esse vídeo até o final. Gostaria de recomendar também o canal do meu amigo Alisson Dias. Tem estudos poderosos lá. Você que gosta de estudar a Bíblia, dá uma olhada lá. Alisson Dias. Para nós ganhar tempo, eu estou aqui no Evangelho de João 13:7. Te diz assim: respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não o sabes tu agora, mas tu saberás depois. Vou traduzir. Jesus Cristo estava dizendo: o que eu estou fazendo agora você pode não entender, mas depois que você passar disso, lá na frente, tu vai compreender. Eu gostaria de dar dois significados. O primeiro significado que eu gostaria de trazer é a obra de Deus nas nossas vidas. Vamos começar em Gênesis 12. A Bíblia diz em Gênesis 12, Deus fez uma promessa a Abraão. E Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e farei de ti uma grande nação. E abençoarei os que te abençoar, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoar. A Bíblia diz que nesse capítulo Deus faz uma promessa de filho a Abraão. E ele faz com quem? Com Sara. Porque ele era casado com Sarai, ou Sara. Enfim, ele era casado com ela. Aí a Bíblia vai falando que os capítulos vai passando, capítulo 13, 14. Quando chega no capítulo 15, Abraão está desgostoso, ele está fadigado, porque passou 10, 11 anos. Ele não teve filhos ainda, e ele pensa que a promessa talvez não poderia se cumprir. Ele fala com Deus: Senhor, será que o meu herdeiro será um dos meus servos da minha casa? E Deus vai falar com ele: não, Abraão, eu irei te dar um filho, em outras palavras, e virá de ti. E olha que era Abraão e Sarai. A promessa foi feita para os dois. E Deus confirma no capítulo 15. E a Bíblia vai falar que quando chega no 16, versículo 2, parte final, a Bíblia diz que Abraão ouviu a voz de sua mulher Sara. E ele pega uma mulher chamada Agar, tem relação com ela, e Agar dá um filho para ele, chamado Ismael. Conclusão: Abraão tentou ajudar Deus de alguma forma. Quando chega no capítulo 17, Deus mais uma vez confirma a Abraão que ele teria um filho. E Abraão, não sei, poderia ter dito: ah, Senhor, já tenho um filho, agora a promessa só pode se cumprir. Vai virar uma grande nação, já tenho um filho. E Deus falou assim: não, eu fiz a promessa para você e para sua mulher. Não existia Agar e não tinha Ismael. Não tinha. Deus está falando: não tenta, aleluia, ajudar Deus naquilo que Ele te prometeu, não. Porque se Ele te prometeu, Ele é responsável de cumprir. Está escrito: Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa do que disse. Não é, se Ele falou, Ele faz. E quando chega no capítulo 18 do livro de Gênesis, te chama a minha atenção: te desce 3 anjos à porta da tenda de Abraão. E um desses anjos é Jesus Cristo no Velho Testamento, que ele é chamado do anjo do Senhor. Ele desceu numa forma teofânica, segundo a teologia, de um anjo. Ele desceu, e Abraão, quando levantou os olhos, ele viu os 3 anjos, ele entendeu que um daqueles anjos era o próprio Deus. Ele vai correndo e prepara algumas coisas, mas Deus desceu ali para dizer para Abraão, em outras palavras, bem assim: Abraão, quando eu faço uma promessa, Abraão, não tem demônio, não tem homem, não tem ninguém que possa impedir, Abraão, porque eu vou dizer lá na frente em Isaías: operando eu, quem impedirá? E agora em Gênesis aqui ele está falando: nem que eu tenha que me levantar do meu trono, rasgar o céu e descer aqui embaixo, colocar o dedo na tua cara, Abraão, e falar que um ano que vem tu vai ter um filho, tu vai ter. Foi o que aconteceu no capítulo 18. Jesus Cristo, chamado do anjo do Senhor no Velho Testamento, ele desce e fala para Abraão: o ano que vem tu terá um filho. Com isso, Sara até ri dentro da tenda. E ele até fala: por que tu ri? Ah, eu não ri. Por acaso haverá coisa alguma difícil ao Senhor? Esse é o primeiro significado do versículo que a gente acabamos de ler. Talvez você está passando um momento difícil, complicado na tua vida, de fadigação. Está fadigado porque está demorando a promessa de Deus se cumprir na tua vida. Talvez você tenha uma promessa de ser um grande ministro de Deus, de estar precisando de gente que leva a verdade. Talvez você está precisando de uma promessa na sua vida conjugal, na sua vida financeira. De alguma forma você está precisando que aquilo que Deus realmente te prometeu aconteça. Aí você está achando que a promessa de Deus passou, que a promessa de Deus não vai mais se cumprir. Igual Abraão não estava mais acreditando em certo ponto e tentou ajudar Deus. E Deus desce pessoalmente e fala com ele: eu vou fazer. Essa é a mensagem de Deus para a tua vida, é o primeiro significado. Você não lembra que quando Davi ele foi enfrentar o gigante,
Ele chega para Saul e pega e fala: eu matei um leão, eu matei um urso, eu posso ir diante desse gigante. E quando ele está descendo diante de Golias, a Bíblia diz que ele apontou para Golias e falou: tu vem a mim com espada e escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Se você não entendeu o que está acontecendo na tua vida, talvez você não está em pecado, você não está em rebeldia, mas você está se sentindo acuado, você está se sentindo turbado. Deus está falando: estou te preparando para quando tu estiver diante do gigante, a sua confiança não esteja depositada em você, mas sim em mim. Aí Davi vai dizer: levarei meus olhos para o monte, da onde virá o meu socorro. A confiança de Davi não estava na funda, não estava na pedra, mas sim em Deus. Ele disse: eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Deus está falando com você. Esse processo que você está passando é para obter comunhão com Deus, é para obter diálogo com Deus, porque Deus não manda soldado despreparado para a guerra, não. Deus está falando: esse deserto não vai te matar, esse deserto não vai te destruir, esse deserto eu não vou deixar que pereça, aleluia, a tua alma, a tua existência. Deus está falando: eu estou te preparando para, assim como eu apresentei Davi ao mundo derrubando o gigante, tem muitos Davires que eu vou apresentar ainda diante desse século para derrubar esse gigante de heresias, de palavras falsiosas, te ensina uma falsa doutrina, um falso evangelho, evangelho de prosperidade. Não é, o evangelho é de arrependimento, o evangelho é de uma nova personalidade, um novo caráter. O evangelho de Cristo fala de misericórdia, mas não fala em permanecer no pecado, não. É o que Deus está falando: eu estou fazendo isso, eu estou permitindo isso acontecer na tua vida, para que tu venha se aprimorar. Edifique a tua casa na rocha, a rocha é Cristo. Esse é o primeiro significado. Deus está falando: não desvia, não afasta, não se destrua, não se corroa, porque o que está acontecendo pode ser a preparação de Deus para a tua vida. Não lembra do José? José teve um sonho, 2 sonhos, melhor dizendo, e por causa dos 2 sonhos foi odiado pelos irmãos, foi jogado na cisterna, passou 13 anos dentro de um presídio, dentro de uma cela, e depois se tornou governador. Deus está falando: não haverá trono antes que não haja perseguição, não haverá glória se antes houver lágrimas, não haverá alegria se antes batalhar. Deus está falando: hoje tu está chorando, hoje tu está guerreando, hoje tu está pelejando, mas fique tranquilo, o que está acontecendo hoje tu não pode entender, mas lá na frente tu vai compreender. José, quando o pai dele morreu, os irmãos dele pegou e falou com ele bem assim: agora José vai nos matar, vai nos ferir, vai retribuir o mal que nós fizemos a ele. E vai a José ajoelhado: José, levanta, por acaso eu sou Deus para que tu fica de joelho diante de mim? Tudo que vós fizeres, o mal que fizeram contra mim, Deus retribuiu em bem, para que hoje se salvasse muitas vidas. Deus está falando: você não está entendendo agora, mas daqui a pouco tempo você vai entender porque os seus amigos te abandonaram, porque a tua família não te entende, porque não tem oportunidade dentro da igreja. É preparação de Deus, é capacitação de Deus. A Bíblia diz que quando o pai e a mãe vos abandona, Deus fala: eu te recolho para mim. Deus está te recolhendo para Ele. Receba de Deus. Jesus Cristo te ama. O segundo significado desse versículo, eu gostaria de dizer e comparar com Jacó. Talvez você pecou contra Deus, talvez você pecou contra o seu irmão, ou você fez algo que aborreceu a Deus, como Jacó. Jacó havia promessa, desde o seu nascimento, Deus falou que o maior serviria o menor. Eu acredito que ele veio crescendo escutando aquilo, porque eu não fui crente a minha vida toda. Eu estava no mundo, e quando eu estava no mundo, minha família falava de quando eu era pequeno, pessoas falavam para mim que eu era o escolhido de Deus para levar a palavra. Eu acredito que também aconteceu assim com Jacó. Mas quando ele fica grande, o que ele faz? Ele engana o pai e rouba o próprio irmão. E agora ele vai fugido para o deserto, e no deserto ele tem um encontro com Deus. Eu tenho uma mensagem de Deus para a tua vida: Deus não vai te abandonar e não te abandonou. Em Lamentações, a Bíblia diz que depois que a cidade é destruída pela pecar contra Deus por Nabucodonosor, Jeremias vai escrever bem assim, ó. Preste atenção. Jeremias, em Lamentações, capítulo de número 3, se não me foge a memória. Capítulo 3, verso 31. Porque o Senhor não te rejeitará para sempre. Porque o Senhor não te rejeitará para sempre. Mais um versículo para nós. Verso de número 26. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Verso 29. Põe a boca no pó, porque talvez assim haja esperança. Não importa o que você fez, a não ser blasfêmia contra o Espírito, que a Bíblia diz. A Bíblia diz que há perdão.
A Bíblia diz que a reveição, o apóstolo Paulo vai falar que onde abundou o pecado, superabundará a graça de Deus. Eu tenho uma mensagem de Deus para a tua vida. Se você pecou, se você errou, Deus está falando. Faça como Davi, confessa o teu pecado, em iniquidade fui formado, e em pecado minha mãe me concebeu. Não afaste teu espírito de mim e me retorne a alegria da salvação. Seja sincero com Deus. Não deixa o inimigo te enganar falando que acabou, que está destruído. Não deixa o inimigo tentar desviar, afastar você da presença de Deus, não. Porque Deus é misericordioso. Primeiro ele enviou o profeta, aleluia, Jonas, para repreender a cidade de Nínive. A cidade aceitou a repreensão, mas depois de um século ele manda o profeta Naum, e Naum começa a pregar e falar assim: ele é tardio em irar-se. A Bíblia vai falar que ele é tardio em irar-se, mas grande em benevolência. A Bíblia vai falar aqui no profeta Joel, se não me foge a memória, profeta Joel, capítulo 2, verso de número 13. Deixa eu ver se é isso mesmo. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei vós ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, e compassivo, e tardio se irar-se, e grande em benevolência, e se arrepende do mal. Deus está falando, está te dando mais uma oportunidade nesse vídeo. Deus está falando que o arrebatamento vai acontecer. Ele não quer te deixar aqui. Eu gostaria de fazer uma oração pelas nossas vidas aqui nesse momento. Meu Deus, eu oro ao Senhor, Pai, pela minha vida, Senhor, e pela vida dessa pessoa que está, Senhor, assistindo esse vídeo. Eu peço ao Senhor que, como o Senhor fez ao profeta Zacarias, meu Pai, que o Senhor lava, Senhor, as minhas vestes, troca as minhas vestes e troca as vestes dessas pessoas, meu Pai, que estão escutando esse vídeo, porque o nosso intuito é salvação. O nosso intuito é estar contigo. Nos ajuda, Senhor, nas dificuldades, nas aflições, e nos livra de todo mal, em nome de Jesus. Acredita na misericórdia de Deus. Amém? A Bíblia diz que a misericórdia é renovada a cada manhã. E se você levantou hoje, esse é um sinal que Ele está tendo misericórdia de você. E está te dando uma nova oportunidade. É os dois significados. O primeiro significado, você pode estar sendo... Você está sendo preparado. E o segundo, Ele está te corrigindo. Porque Ele corrige aquele que Ele ama. Veja em qual dois significados você está. Mas enfim, teme a Deus. Amém? Diácono Kleber aqui. Deus possa abençoar a vida de todos. Se inscreva no canal aí. Amém? Comenta sobre isso. Palavra de meditação. Jesus te ama. O diabo é mentiroso. Amém?